Na imensidão selvagem da reserva Sabi Sand Game, no coração da África do Sul, uma batalha pela sobrevivência travada dia após dia. Nesse mundo inóspito, apenas os mais fortes sobrevivem. Aqui reina uma coalizão poderosa de leões conhecidos como Coalizão Ndzinga. Eles são soberanos indiscutíveis da seção sul e central da reserva. Estes leões dominam os orgulhos Kambula, Styx e Solter, mantendo um controle firme sobre o seu território. Mas para chegar até aqui, alguns desafios foram superados. A saúde genética desses bravos felinos foi seriamente prejudicada por um longo tempo, o que fez com que eles começassem a eliminar todo tipo de fraqueza, incluindo membros de sua própria família. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje veremos a história da Coalizão Ndzinga. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Veja sobre as vantagens de se tornar membro aqui do canal clicando no botão Seja Membro logo aqui embaixo e desfrute de conteúdos exclusivos para você, além de nos dar um apoio por um valor simbólico. Clique no like e vamos nessa! 2015, reserva de Sabi Sand, África do Sul. Localizada na África do Sul, na fronteira com o lendário Parque Nacional Kruger, a reserva de caça Sabi Sand se espalha por impressionantes 65 mil hectares de terra selvagem. É um lugar onde o ritmo é ditado pelo nascer e pôr do sol e os sons da natureza preenchem o silêncio. Aqui, o terreno varia de savana aberta a vegetações densas e áreas ribeirinhas, formando um ecossistema diverso e complexo, perfeito para a vida selvagem florescer. Em 2015, nasciam os leões que formariam uma coalizão rudimentar, mas foi em 2019 que seus destinos se entrelaçaram de forma permanente. 3 desses leões eram irmãos e saíram do bando Niwas Witchaka, que foram para sua peregrinação e encontraram um quarto companheiro de jornada. A aliança entre esses leões machos foi formada e em meados de 2019 nascia a Coalizão Ndzinga. Mas os desafios que viriam a seguir estavam prestes a colidir, abalando a união que acabava de ser estabelecida. Sabemos que o caminho para o domínio não foi fácil. Saúde frágil, confrontos brutais e as durezas do ambiente africano testaram as resiliências dos leões Ndzinga. A natureza é implacável e, por vezes, até os reis da selva enfrentam desafios que ameaçam a sua soberania. O primeiro deles foi uma caçada difícil, onde seu alvo era um búfalo. Os leões conseguiram abatê-lo, porém antes de sucumbir, o búfalo feriu a barriga de um dos integrantes da Coalizão Ndzinga com o seu chifre, a marcando com uma cicatriz permanente. Ainda em 2019, a Coalizão Ndzinga caiu na aflição de uma doença estranha, uma espécie de gripe devastadora para a vida selvagem que afetou os 4 machos. A doença os enfraqueceu, comprometendo assim o seu vigor. Logo, eles passaram a caçar menos e o seu peso foi reduzindo. Para sobreviver, eles precisavam se esconder em meio às pedras, preservando energia e lentamente conseguiram se recuperar. E como tudo na vida selvagem, esse período de fraqueza foi marcado por incerteza e medo, mas a natureza é resiliente. E com o tempo, eles começaram a recuperar sua força e musculatura invejável. Era o início do outono de 2020. O poder e o vigor retornados da Coalizão Ndzinga logo atraíram a atenção das leoas do Orgulho do Sul. Esse foi o primeiro grande passo na conquista do território, a tomada daquele orgulho, aumentando sua influência, poder e números. Mas a história da Coalizão Ndzinga estava apenas começando. A saga de sobrevivência e poder continuaria, e dessa vez os leões provariam que a fraqueza era repudiada por eles. Um quinto leão se aproximou. Ele era forte e jovem, estava procurando por uma coalizão a que se juntar. Inacreditavelmente foi aceito pelos machos Ndzinga, mas o leão em questão estava infectado pela doença que outrora deixou aqueles felinos à beira da morte. E quando os primeiros sintomas começaram a se manifestar,
a coalizão Nidizenga não teve dúvida que precisaria eliminar qualquer sinal de fraqueza entre eles. Afinal, as leoas estavam no cio e nada poderia atrapalhar a procriação. Os 4 machos Nidizenga abateram o leão que eles tinham aceito como parte de sua família para conter qualquer doença que ele poderia levar para as leoas e futuras gerações. Nas entranhas de Sabi Sand, a coalizão Nidizenga parecia estar firmemente estabelecida. Com o orgulho do sul sob sua dominância, eles tinham tudo para gerar uma linhagem poderosa. Mas a natureza, sempre imprevisível, tinha outras ideias. As leoas do orgulho do sul estavam no cio e acasalaram com seus reis, uma oportunidade perfeita para a coalizão Nidizenga garantir sua descendência. Semanas se passaram, contudo, nenhum novo filhote de leão emergiu. As leoas, apesar de terem acasalado, não engravidavam. Um revés desconcertante, talvez resquícios da misteriosa gripe que acometeu os leões. A força de uma coalizão de leões é determinada não apenas pelo território que controlam, mas também pela descendência que produzem, e nessa ocasião o destino parecia estar contra a coalizão Nidizenga. Desconcertados e desapontados, eles tomaram uma decisão difícil. Abandonaram o orgulho do sul e embarcaram em busca de novas conquistas. A jornada da coalizão Nidizenga estava prestes a tomar um novo rumo. Eles subiram para o norte da reserva e conquistaram não um, mas 3 bandos. Eram eles o Kambula, Styx e Southern. Novas Leoas era igual a uma nova oportunidade, e dessa vez os ventres das leoas incharam com a promessa de nova vida. A coalizão Nidizenga poderia finalmente esperar a chegada dos seus descendentes. Os filhotes nasceram trazendo consigo a esperança de um futuro promissor, mas, novamente, a sorte não estava do lado da coalizão Nidizenga. Poucas semanas após o nascimento, os filhotes começaram a adoecer e a sucumbir. Os biólogos do parque explicaram que provavelmente a doença teria afetado o sêmen daqueles leões, mas que o tempo trataria as falhas genéticas e eles conseguiriam gerar filhotes saudáveis. A vida na savana é uma luta constante pela sobrevivência, um equilíbrio delicado que às vezes pode ser cruelmente interrompido. A frustração foi sentida pelos rugidos diários de 4 leões ansiosos por verem seus herdeiros aflorarem em terras africanas. Os 4 leões dominantes se isolaram por cerca de 2 semanas, observando sua falha e tentando compreender o que faltava para que eles fossem, enfim, pais. Depois disso, eles se recusaram a se aproximar de suas leoas, ficavam apenas por perto protegendo o território. As fêmeas entraram no cio novamente, atraindo 2 leões nômades que estavam por perto. Essa dupla de leões observou que as leoas estavam férteis, mas não tinham leões para acasalar. Eles então tentaram dominá-las e quando a coalizão Nidizenga viu os invasores conquistando suas fêmeas, eles agiram abatendo a dupla. Esse acontecimento fez com que os leões Nidizenga despertassem. Se eles não acasalassem com suas rainhas, outros iriam tomá-las, nem que fosse à força. Assim, eles se uniram novamente a elas. O tempo passou, leoas deram à luz outras vezes. Os filhotes abriram seus olhos nesse mundo e sobreviveram. Agora as leoas coroavam seus reis com a bênção da posteridade. Na vastidão da savana africana, o ciclo da vida continua. Apesar da adversidade, a natureza segue seu curso e a resiliência se revela na forma mais pura de continuidade. Em meio à dor da perda, nasce uma nova esperança. A coalizão Nidizenga, em meio a seus desafios e tribulações, triunfa. Novos filhotes fortes e saudáveis brincam sob a vigilância atenta dos seus pais. Esses pequenos rugidos, um sussurro de promessas futuras, ressoarão bravamente em um futuro próximo no coração da savana. Comenta aqui embaixo o que você achou da história da coalizão de Nidizenga. E se você gostou, já deixe o seu like
e se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e aquelas pessoas que vocês também sabem que compartilham do mesmo gosto pela vida selvagem que você. Muito obrigado por assistir. Fui!